rumo de diálogo com esses órgãos de controle, mas de fato, até que ponto o órgão de controle também está legislando, isso é uma intervenção que tem muitas vezes, e o que se dá muitas vezes foi o que você falou, Paulinho, daquilo que muitas vezes a própria legislação, quando não é clara, permite interpretações diferentes. E aí, quando o TCU interpreta de uma forma, mas na verdade determina, fica com um aspecto de legislador, né? Porque eu interpreto assim e, portanto, cumpre-se. Então, fica com esse aspecto de palavra de legislação. Então, em vários aspectos, não estou vendo nada pontual, mas muito dos sofrimentos que eu vejo em processos que chegam, inclusive, se trazem situações dessas, talvez de falta de clareza dos normativos, e que determina depois, na conta, por quem está na gestão de pessoas operando para o próprio servidor, uma série de dificuldades que depois tem que ser continuamente revisto. Então, eu acho que a melhor descrição dos cargos um acompanhamento contínuo da própria legislação em termos desse desenvolvimento da carreira. Comentaram dos termos, problemas de interpretação ainda de algumas questões. O que é, por exemplo, titulação que excede a do ingresso? O que é excede? Excede em que? Nível ou excede em número? Para mim não está claro. É uma dúvida nessa questão. Então, esses e outros pontos, enfim, eu acho que a gente, sem querer esgotar então, nem entrar detalhadamente em caso específico em algum, eu acho que cabe a todos nós aqui esse esforço coletivo de continuar discutindo, apontando, vendo onde estão as imperfeições e trabalhando continuamente para, como eu disse na fala mais cedo, o aperfeiçoamento do SCETAI enquanto um plano que possa de fato responder duplamente, possa ser um plano mais satisfatório para o servidor e um plano, na minha concepção, é necessário ser totalmente satisfatório para a gestão do Estado. Por enquanto é isso, depois eu fico aí para responder uma questão específica. Obrigado, professor Paulo. Vamos passar para o representante do SINASEF fazer as considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Guilmar do SINASEF. Queria parabenizar o Paulo pela explanação do PCCETAI. Concordo plenamente com ele que a nossa carreira PCCETAI é uma carreira boa, foi bem pensada, poderia ser melhor com a sanção, se nós pudéssemos ter esse, mas estamos lutando por isso. Tem até uma PEC já a respeito disso aí, da sessão funcional. Mas o que eu queria acrescentar, ou repetir o que o Paulo colocou aqui também, que o PCCETAI ele é um bom plano, porque ele abrange 365 carreiras, dentro deste plano, e consegue mais ou menos harmonizar, porque quando ele vem do PUCS, ele vem trazendo por essa diversidade, que o professor estava falando agora, diversidade dos cargos, e ele vem defasado pelas nossas atribuições. Elas foram feitas lá em 1972, se não me engano, e não houve essa revisão. E essa revisão tem que ser feita. Por isso a proposta da racionalização. Proposta essa que, num esforço em conjunto, nós conseguimos fechá-la em 2010, para ser implantado. E até agora ela não foi implantada e agora precisa até ser revisada de novo a proposta de racionalização. E nós, tanto da FASUBRA como nós do SINASEF, vemos batendo em várias greves, pedindo essa racionalização para que pudéssemos consertar essa lacuna, esse buraco que ficou no PCCETAI.
Também queríamos colocar aqui que precisamos, nessa revisão do fazer de cada um, porque o Paulo mesmo colocou, quando ele entrou aqui, quando ele entrou no serviço público, era a máquina de escrever, e agora já é computador e cada vez mais avançado. Então, o fazer de cada um de nós vem mudando dia após dia, e precisamos refazer as nossas atribuições. Precisamos também, como CIS, dentro dos nossos institutos, dentro das nossas universidades, fazer a nossa função de fiscalizar. Engraçado que estão dito aqui a AGU, CGU e outros US, né, vêm fiscalizar e sempre retirar de nós algo. Por que não estão indo nos institutos, na universidade, exigir o que a lei diz? Que tem que ter CIS, que tem que ter a racionalização, que tem que fazer o dimensionamento. Esses órgãos reguladores, fiscalizadores não veem isso? Só ficam querendo tirar de nós? Então é isso que nós temos que lutar. Se o seu instituto ou a sua universidade ainda não tem CIS, vamos procurar fazê-lo, para que nós possamos fiscalizar, para que nós possamos indicar o que está acontecendo de errado, o que precisa mudar. O nosso PCCETAI é um plano bom e existe uma organização, né, a CNS, que está aqui em tempos e tempos, pegando o que é mandado da CIS e discutindo e tentando alterar a lei para que fique melhor. Então, o nosso plano ele sempre pode ser renovado, pode ser mudado. Então, é preciso que, primeiro, nós tenhamos CIS funcionando, que a CIS seja atuante, e que também nós tenhamos, como o Paulo colocou aqui, nós tenhamos um vínculo direto entre CIS e CNS, que volte talvez o canal CGB, que volte alguma coisa que nós tenhamos uma maior integridade, uma maior participação da CIS com a CNS. Nunca discuti a respeito disso. E nós, como Sinasef, também estamos pensando na carreira. Nós tivemos esse ano já 2 GTs, e estamos propondo mais um GT Carreira, para discutir melhoras sobre a nossa carreira, discutir o que nós possamos melhorar mais na nossa carreira. Nós temos até uma proposta de carreira única com os professores, mas isso é algo mais posterior, né? Então nós estamos em discussão lá. Se eu não me engano, a FASUBRA vai ter agora dia 21 e 22, né? 22 e 23, um seminário sobre a carreira, né? Então que eu peço aqui, né, diante de todos, o convite para o Sinasef também, para que a gente possa participar também e contribuir com vocês sobre essa carreira. Então, do mais, o Paulo já falou tudo e é cansativo ficar repetindo. Do mais, a nossa explanação é só essa. Antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer algumas considerações também. Eu me sinto muito confortável para falar da carreira do PCCETAI. Ao longo do período, eu participo das discussões, eu participo dos debates, já estive dos dois lados da discussão, e eu sou técnica, eu sou de universidade, né? Então eu me sinto bastante confortável para fazer a discussão. Já fui representante de servidores técnicos administrativos e terceiros, então eu me sinto muito confortável para estar discutindo essa carreira. E assim, nós somos obrigados a reconhecer um esforço coletivo que vem sendo feito pelas entidades, incluindo a Econif, Andifes, nesse processo de discussão e aperfeiçoamento da carreira do PCCETAI. Os avanços podem talvez não acompanhar o ritmo que nós gostaríamos, nós, vocês e eu, nós aqui da mesa, mas tem avançado as discussões. E essa carreira, como ela foi construída, hoje estava lembrando aqui o nosso colega da FASUBRA, está fazendo aniversário, né, 10 anos, mas todas as mudanças que são importantes, ela também tem que ser debatida para que não haja
mudanças simplesmente por mudanças, mas sim uma mudança que venha atender a necessidade do servidor, da instituição. E aqui eu queria, porque o que a gente tem que ter em mente é que o mundo do trabalho está mudando muito rápido. Eu vi todo mundo falando de máquina de datilografia aqui e a gente nem pode ficar repetindo isso. Mas, querendo ou não, há grandes avanços na tecnologia e o que, eu não estou com nenhum aqui, mas aquilo que eu usava de instrumento, aparelho de comunicação há 2, 3 anos atrás, hoje ele está completamente obsoleto. Já? Isso aí, estou falando de um celular. Mas nesse mundo da tecnologia está avançando muito. E nós técnicos administrativos temos que estar preparados. Vocês, principalmente, vocês têm essa responsabilidade de participar desse projeto de discussão do plano de desenvolvimento das instituições, aí no caso dos técnicos administrativos, para poder fazer com que o técnico acompanhe o ritmo de evolução desse mundo da tecnologia, desse mundo do trabalho e, consequentemente, some servidor e instituição juntos buscando o melhor. Mas, especificamente em relação à carreira dos técnicos administrativos, do TCC-TAI, eu acho que nós não podemos esquecer, o Leomar colocou aqui, que é uma excelente carreira, o Paulo colocou, e eu vou repetir a mesma coisa. Temos necessidade de aprimorar, mas que ela é uma boa carreira, ela é. Então, eu acho assim, eu vou chamar aqui a atenção para um ponto que para mim é fundamental e é o diferencial dessa carreira, e que aí vocês, enquanto CIS, têm um papel muito importante, que é o plano de desenvolvimento de servidores técnicos administrativos, no que se refere à sua composição, como capacitação, avaliação, dimensionamento. Se vocês olhando essa carreira, comparando com as demais dos servidores públicos federais, vocês vão ver que ela não é igual a nenhuma. Claro, tem conceitos básicos de estrutura de tabela, de progressão, etc. Mas ela é completamente diferente das demais. Não sei se foi porque é uma das primeiras a ser revisada, não sei se é porque é um ambiente de educação onde houve uma participação coletiva e tantos outros fatores que contribuíram para que ela ficasse assim. Tenho certeza que vai haver um aprimoramento. A questão da progressão por mérito, da progressão por capacitação e um grande diferencial no incentivo à qualificação. Então, essa mudança que aconteceu nos últimos 10 anos é importante que vocês acompanhem até para ajudar na aplicação no dia a dia. Eu vou fazer 2 destaques aqui, o artigo 10 e o artigo 12. O artigo 10 é a progressão funcional. E no artigo sobre 10, sobre progressão por capacitação, a questão do somatório das cargas horárias, vocês lembram que até pouco tempo tinha uma tabela e não permitia. E aí é importante a gente discutir, amanhã nós vamos estar aqui o dia inteiro discutindo, por que essa mudança foi importante. Entende? No processo de capacitação. Não é só porque a entidade está querendo, não é só porque o servidor está querendo, não é só porque o RH acha que não. Ele tem um contexto e um significado muito importante para o desenvolvimento do servidor técnico administrativo. A alteração dos interdícios para fins de progressão, o aproveitamento de disciplinas isoladas para o curso de mestrado, aí no caso, o aproveitamento de disciplinas isoladas de mestrado e doutorado para capacitação, isso uma situação que está em discussão para estender para todos os servidores. No que se refere ao IQ, vocês lembram, há 10 anos atrás, precisava de 4 anos para poder receber o primeiro IQ, isso acabou. Depois veio a alteração dos percentuais, depois veio a alteração do IQ para todos os servidores, independentemente do nível de classificação. Então, há uma necessidade de aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento vem acontecendo. Há muito por fazer? E por mais que faça, nós vamos chegar à conclusão que há necessidade de aprimorar. Exatamente porque o mundo está mudando, o mundo do trabalho está mudando, as tecnologias estão mudando, avançando, e nós precisamos estar, principalmente por estar no ambiente de educação, precisamos estar atentos a tudo isso para também aprimorarmos o nosso fazer diário, aprimorar as nossas atividades e, consequentemente, atender os objetivos institucionais. Há algumas questões que tem uma grande discussão e que
Quando eu coloquei que o plano de desenvolvimento para mim é o mais importante dessa carreira, eu insisto. E insisto que vocês leiam com muita atenção o conceito de desenvolvimento que está no decreto 5.825. Porque é aí que a CIS vai ter uma grande importância, um papel importante nesse plano de desenvolvimento. Não quero ficar aqui alongando, eu gostaria só apenas fazer esses registros. Dizer que a gente tem o Paulo, né, um defensor dessa carreira do BCCTAI, a quem eu parabenizo, está sempre brilhante as falas dele, como todos os demais representantes do CONIF, aqui no caso do Andifes e Sinasef, mas que também em outros eventos e na própria CNS a gente tem tido a participação de todos. Eu agora gostaria de abrir para perguntas e a gente vai adotar o critério. Cláudia, papel, você separe? Fica mais fácil. Papel não. Não é mais fácil. Papel não, microfone. Crachá. Papel não dá tempo não. Crachá. Tá, então, gente, só um pouquinho. Pergunta no microfone? Tá perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós somos muitos aqui nessa sala. De forma para que a gente possa ouvir todos que quiserem falar, vamos limitar o tempo da nossa pergunta, tá certo? Senão corremos o risco de um falar mais do que o outro e não permitir que todos falem desse tema. Tá certo? Define um tempo então, Dulce, um teto para essa reunião. 2 minutos por pergunta, não mais que isso. Eu sou o Thiago Tomás, eu estou na... Por favor, identifique sempre para a gente até poder estar dando as respostas. Tá? E dirija quem a pergunta. Eu estou como coordenador da CIS UFMG. Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas que lutaram para que a gente tivesse esse encontro aqui hoje. Eu quero registrar que eu lamento o fato do MEC ter recusado, aliás, sequer respondido e não estar filmando e registrando esse encontro. E gostaria de dizer que eu entendo que o coordenador da CNS também deveria estar à mesa. Então, eu tenho essa demanda de fazer o convite para que o Leonel esteja à mesa, porque eu considero extremamente importante estar ouvindo o coordenador da CNS também. Porque eu entendo que as demandas que a gente tem aqui se dirigem principalmente na pessoa dele, enquanto focalizador dos trabalhos da CNS. E eu queria colocar uma dificuldade pessoal, que infelizmente eu acho que não é individual, que é com relação a qual que é a relação da CGGP e da CNS. O que compete a CNS e o que compete a CGGP. Nós estamos falando aqui em retomar o canal CGGP, mas e a comunicação com a CNS? O que é a atribuição da Coordenação Nacional de Supervisão e o que é o da CGGP? Não, acabou não. Eles cortaram os 2 minutos. Colocando isso, então, esses gargalos, esses problemas que a gente tem nessa relação entre CGGP e CNS, nós tivemos aí 2 notas técnicas que tentaram prejudicar o nosso PCTAI, que é a 620 e a 811, com engessamento sem ter sido discutido na CNS. Por reivindicação da entidade sindical, nós conseguimos a revogação dessas 2 notas técnicas. O problema é que uma das restrições que essas notas técnicas trazem é dizer que o assistente de administração não tem direito a perceber o incentivo à qualificação por ter concluído o curso técnico. Como essas notas técnicas foram canceladas, os processos desses incentivos à qualificação de quem ocupa esse cargo estão parados até hoje nas instituições federais, aguardando orientações do MEC. Mas eu me pergunto, de quem que deve ser essa orientação? CGGP ou MEC? E como se dá essa relação? Outra questão. Nós tivemos a alteração do anexo 4 do PCCTAI pela Lei 12.772 de 2012. Nós entendemos que no artigo 23, inciso 1 do PCCTAI 11.091 diz que esta lei ela se aplica aos ativos, pensionistas e aposentados. Então, um outro questionamento, o porquê que
não está se aplicando incentivo à qualificação para os servidores que concluíram incentivo à qualificação acima do que era tabelado até 2012 e por que esses servidores não estão podendo. Há processos parados na CGGP e eu entendo que essa é uma demanda para ser discutida no âmbito da CMS. Com relação à progressão da capacitação profissional, já foi colocada aqui a dificuldade dos diversos entendimentos que se tem. A UFMG simplesmente adota o entendimento mais drástico que existe com relação à progressão de capacitação profissional, exigindo 18 meses de interstício, inclusive entre a admissão e a primeira progressão, que nem está na lei, mas ela também cobra isso. Outro ponto, a racionalização de cargos. Hoje nós ainda temos uma descrição de 325 cargos dentro do PCETAI e essa demanda da racionalização para se fazer. Mas antes da gente entrar na discussão da racionalização de cargos, nós temos um processo administrativo disciplinar aberto na Universidade Federal de Viçosa em 6 de maio de 2005 e até hoje não há um parecer conclusivo com relação a uma revisão do PCCETAI para reclassificar o auxiliar em administração no nível de classificação dele. É uma demanda que eu trago para que a CNS ela pegue esse processo que fica no ping-pong entre a UFV e a CGGP, que a CNS consiga se posicionar conclusivamente com relação a isso. Outro ponto, a 12772. Gente, são anos sem nos encontrarmos com a CNS. Todo mundo. Gente, nós viemos aqui para discutir o plano. Se a gente não puder falar, o que nós viemos fazer aqui? Por favor, Pegar o microfone. Não vai? Vai, Thiago. Outro ponto, a Lei 12... Só um pouquinho, por favor. Eu gostaria que todos participassem. E esse evento aqui é exatamente para que as CIS tragam seus pontos de vista, suas críticas, suas sugestões. Exatamente para isso. Quando a gente colocou aqui 2 minutos, é exatamente para que todos falem. O que eu queria lembrar é que amanhã, nós temos o dia inteiro amanhã. E vários pontos que o senhor está colocando vão ser tratados amanhã. Eu venho sendo tratados há 10 anos sem nenhum parecer. Só um pouquinho. Valeu, Tiago, valeu. Vamos lá para casa, nós vamos fazer aqui, podemos discutir. Muito bem. Amanhã nós vamos ter o dia inteiro, inclusive grupos, com debates, vamos formar grupo, vamos ouvir todos. Não existe isso, cara. O pessoal está aí há 10 anos querendo falar e não. Mas o grupo. Não é a mesma coisa. O grupo não é a mesma coisa. Agora. Adulto. Bom, então vamos fazer uma proporção aqui. O colega de Minas Gerais pode falar à vontade que ele quiser? Menino de Minas Gerais. Não acho que ele pode falar o mesmo tanto que ele quiser. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento. Vai, Marilão. Não, deixa ela começar. Eu quero ouvir agora. Mas não é, desculpa, assim, eu gostaria de fazer uma proposta à mesa, de que a mesa tivesse uma coerência, que não fosse o que eu quero, e sim o encaminhamento do plenário, né, que viesse uma proposta do plenário, que fosse no mínimo 3 minutos de fala e prorrogado por mais 2 minutos. Essa é a proposta. Isso aí. E aí a mesa encaminha para o plenário, não é o que eu quero. Posso falar? Tiago, você quer continuar? Oi? Pode falar 3 minutos? 3 minutos? Pode falar 3 minutos.
concorda que todos falem 3 minutos? Deixa eu falar aqui. Eu vou fazer para poder espremê-lo só. Deixa. Eu queria fazer uma proposta de caminhamento. Só um pouquinho. Nós começamos aqui, a proposta era 2 minutos. Todos concordaram. A proposta agora é 3 minutos. Eu queria fazer uma proposta de caminhamento. Encaminhamento. Eu queria propor. Pode propor. Eu gostaria de saber primeiro da mesa se a gente vai ter um tempo limite para a discussão aqui. Porque primeiro a gente tem que saber o tempo realmente que a gente vai ter aqui para discutir. Vai até que hora isso vai aqui. Porque primeiro a gente tem que saber isso, porque a demanda é grande. É como o rapaz falou, a gente tem 10 anos de plano aí e muitas coisas para discutir. Primeiro a gente tem que saber o tempo que a gente tem, para depois a gente definir o que vai acontecer aqui. Eu queria fazer uma proposta de caminhamento. Gente, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento aqui à mesa. Considerando a fala inicial aqui do Tiago, já deu para a gente perceber que a demanda é muito grande, que a gente já sabia disso, né? Mas não adianta também a gente abrir espaço aqui para as pessoas virem falarem, que aí é uma falsa democracia. Porque se a gente não se dispuser depois a responder. Então tem que ter um compromisso. Nós vamos falar, todo mundo vai falar, mas a mesa vai ficar a postos e comprometido com a resposta também. Porque senão vira uma coisa de desabafo aqui, vem cá todo mundo e desabafa aqui, e depois a gente não tem resposta. E o que nós queremos é resposta. Nós não queremos vir aqui conflito de guerra. Não é verdade? Então eu queria combinar com a mesa aí o compromisso das respostas a todas as intervenções que estiverem aqui.